Fala pessoal do canal Ouse Fazer Diferente. Vamos para mais um conteúdo? O conteúdo de hoje é sobre as dietas. Alguns diferentes tipos de dietas. Sabe por quê? Por que é importante a gente saber dos diferentes tipos de dieta? Pelo menos ter uma noção do que são elas, né? Porque para você, quando você for fazer... se você for passar por uma consulta com a nutricionista, tá tudo certo. Ela vai poder ajustar junto com você que tipo de dieta vocês podem fazer, qual se adequa mais ao seu comportamento, qual você vai conseguir seguir, tá bom? E qual se ajusta à sua fisiologia também. Mas para vocês entenderem um pouquinho, pelo menos um básico do que são os diferentes tipos, a gente tem muitos tipos de dietas. Tudo que você pode imaginar para poder te auxiliar no processo de emagrecimento, fortalecimento muscular, melhora da qualidade de vida, melhora do sistema imunológico, para repor vitaminas e minerais, para deixar você mais saudável, uma para poder melhorar a qualidade alimentar. Então assim, depende muito de qual é seu objetivo, tá bom? E aí a gente, como nutricionista, consegue adequar essa dieta de acordo com o seu perfil. Mas vamos lá. Eu até anotei aqui, fiz umas anotaçõezinhas no papel de uma coisa muito importante que é legal para vocês saberem sobre os tipos de dieta que a gente tem. É que, por exemplo, se a gente tem aqui, vou trazer para vocês algumas características delas, que elas podem ser por distribuição de macronutrientes. Lu, que são esses macronutrientes? É carboidrato, que é macarrão, arroz, carboidratos às vezes de frutas, que é uma frutose, mas cuidado, que não é para retirada da alimentação, tá bom? Então a gente pensando em carboidratos, em proteínas. Proteínas são quem? São as carnes ou as proteínas vegetais, como por exemplo carne de soja, que a gente encontra, ou a Ora Pronobis, que é uma folhinha, que ela é rica em aminoácidos. Ela tem as proteínas que você precisa, por exemplo. Tem todas as proteínas essenciais para o nosso organismo. E os lipídios. O que são os lipídios, Lu? São as gorduras, sejam elas do tipo animal, sejam elas do tipo vegetal, mas são as gorduras, tá? As gorduras do tipo vegetal, por exemplo, do coco, do abacate, tá bom? Que são as monoinsaturadas, são boas. A gente fala das gorduras boas, não que outras sejam ruins, é que depende para quem. Tá? Então essa daí é um tipo de dieta que a gente fala que é por distribuição de macronutrientes. Lu, mas ela é assim? Não, porque ela pode ser por restrição calórica, ela pode ser, por exemplo, na restrição calórica a gente pode retirar algumas 500 quilocalorias da sua alimentação, pode decidir remover 700 quilocalorias da sua rotina diária atual, pra gente poder equilibrar do que é prescrito para você, do que é do seu metabolismo, que a gente tem metabolismo basal e metabolismo total, né, diante da atividade que você faz durante o dia, se você treina, o que você gasta, tá bom? E a gente tem dessas aí, se a gente pensar restrição calórica, que pode ser restringir 500 quilocalorias dias, pode ser restringir 750, 700 quilocalorias dia, pode ser até uma redução que a gente fala de 1.200. Lu, mas é só essa questão calórica que a gente olha nisso, né, esse tipo de dieta? Não, a gente também pode, além da restrição calórica, também fazer uma distribuição diferente por carboidratos, proteínas e lipídios. Então até essas proporções são adequadas e ajustadas. Então tudo isso ainda tem essas variações. Se a gente parar para pensar, aqui já dá diversos tipos de dietas, tá? Aí a gente olha lá, dietas ricas em proteínas. As proteínas, essa eu acho que eu sei, a low carb, a cetogênica. Tudo bem, essas também são famosas, tá? Essas realmente a gente vê aí um monte de blogueira divulgando. E não tô dizendo que é porque a blogueira divulgou que é ruim ou que é bom, tá? Eu estou dizendo que tudo depende de qual é a sua tolerância, de como o seu organismo reage e qual é seu objetivo, tá bom? Se a gente for voltar à dieta para direcionar em questão das proteínas, por exemplo, aí a gente distribui de acordo com a sua proporção, em quantidades de proteínas, e aí redistribui os outros macronutrientes, que podem ser os carboidratos, que são os carboidratos, e são os lipídios, tá? Geralmente, por exemplo, a gente tem algumas
que a gente fala assim, é o ad libitum. O que que é isso? É para comer à vontade, só que voltado para mais quantidade de proteínas. Aí reduz a quantidade, geralmente, de carboidratos, mas tem algumas que também reduzem a quantidade de gorduras. Tudo depende de qual dieta você vai adotar. Então, Lu, eu me adapto muito bem comendo mais proteínas. Geralmente aquela que é restrição calórica, às vezes eles só reequilibram, redistribuem os macronutrientes e reduzem o quanto você vai ingerir para poder fazer uma troca de alimentos. Essa faz uma troca de alimentos, mas acrescenta muito mais proteínas. Então, é para todo mundo? Não, porque, por exemplo, um paciente renal já não pode estar alinhado a esse tipo de dieta, porque realmente vai trazer um problema para ele, tá? Mas isso com certeza ele já acompanha, ele já sabe. Aí a gente pensando, vamos pensar, se eu me dou bem com mais proteínas, talvez esse perfil de dieta seja o que eu me adequo mais. E aí é legal conversar com a nutricionista ou você falar, poxa, acho que vale a pena eu tentar essa daí, ou esse perfil de dieta, tá bom? E aí, por exemplo, ó, até anotei uma aqui, ó, que a gente tem, que a gente chama de low carb, vamos usar a expressão. A gente põe uma quantidade menor ou igual a 150 gramas de carboidrato por dia. É um exemplo de uma dieta proteica, tá? Então ela é voltada para isso. Tem também algumas que tem quilocalorias baixas, mas controlado nesse sentido. Tem! E aí tem algumas que mesmo que seja voltado para comer mais carnes ou mais proteínas, não necessariamente carnes, a gente fala que as proteínas têm que ser junto com lipídios monoinsaturados, por exemplo. Existe aquela que também tem a gordura de boa qualidade, não necessariamente o bacon com a carne gordurosa, que algumas dietas também têm esse perfil, tá joia? Então, tudo tem a ver com o perfil seu sistema de organismo e como você também tolera, como seria a sua adaptação a cada tipo de dieta. E aí a gente olha aqui, tem um outro perfil de dieta também, que a gente fala, que é o perfil de baixo índice glicêmico ou baixa carga glicêmica. Lu, o que seria isso? A quantidade de energia daquele alimento que fica disponível mais rapidamente ou não. Então, até na refeição, a gente trabalha com essa questão da carga glicêmica. Mesmo que tenha na refeição toda um alimento, às vezes, de índice glicêmico mais alto, essa carga glicêmica, se eu colocar outros tipos de alimentos junto, ela vai reduzir. E aí a absorção também é melhor. E isso a gente trabalha na prescrição alimentar, tá? E aí a gente tem, por exemplo, até anotei 3 tipos aqui dessa de baixo índice glicêmico, que é a redução de 30% de quilocalorias por dia, ou a de baixo índice glicêmico, só sendo 40% oriunda de carboidratos, vinda dos carboidratos, né? Ou então uma restrição que a gente fala que é do tipo vegana, sabe? Aquela que tem baixo lipídio, não tem as proteínas animais, ela é a base de frutas, vegetais, legumes e grãos, tá? E os cereais. Esse é um dos exemplos dessa de baixo índice glicêmico também. Em que a gente equilibra isso aí. E tem o outro tipo que eu coloquei aqui, que são as miscelâneas, que a gente sempre trabalha equilibrando uma ou outra. Eu me adequo mais com o perfil de proteína, mas vamos então acrescentar um pouco de baixa caloria, acrescentando mais o perfil da proteína, mais proteína de qualidade, e aí a gente equilibra isso. É nesse sentido que a gente fala, tá? E aí, para vocês terem ideia de exemplos, para vocês saberem, Lu, mas qual tipo de dieta, por exemplo, eu posso seguir? Qual que é legal eu dar uma olhada? A gente tem a dieta tipo low carb, por exemplo, que é o que eu comentei, que ela chega a ter menos de 150 gramas de carboidratos por dia, tá? Diferente, por exemplo, da cetogênica, que é menos de 50 gramas de carboidratos por dia, tá? Não é 50 gramas de fruta, 50 gramas de arroz, não. Porque cada alimento tem a sua quantidade de proteínas, carboidratos e lipídios, tá bom? Então a gente tem que ver aí e distribuir isso aí direitinho. Tem a outra,
Restrição calórica padrão, que foi o primeiro exemplo que eu dei lá, que é aquela que a gente reduz quilocalorias para poder, por exemplo, trabalhar com emagrecimento. Tem a dieta DASH, que hoje a gente vê muita coisa, muitos estudos, porque ela está sendo associada ao baixo risco de desenvolver doenças cardíacas e de redução de colesterol. Por quê? Porque ela também trabalha com pouca proteína animal. E se ela tem, ela trabalha com aquelas de peixes e aves, são aquelas menos gordas, vamos falar assim, tá? E tem muitas frutas, tem muitos vegetais, tem os leites e derivados com baixa gordura. Que mais que a gente tem nessa DASH? Tem menos sódio, ela é rica em vitaminas e minerais. Então é um exemplo da dieta DASH, uma dieta, né? E tem uma que a gente conhece também, alguns conhecem, que é a dieta Dukan, que ela tem 4 fases, ela é dividida em 4 fases, que a primeira é que a gente fala que é aquela mais difícil, né? Porque remove todo o carboidrato da sua alimentação durante uma semana, todo, é zero. E é onde às vezes a pessoa fica mais debilitada, mais sem energia. E para você que treina, por exemplo, é um pouco mais arriscado. Como, por exemplo, low carb, cetogênica, também tem que ser adaptada e controlada junto com o nutricionista, dependendo para quem treina. Porque também pode passar mal durante o treinamento, por falta de energia. As outras fases, a gente vai acrescentando da Dukan, a gente vai acrescentando, por exemplo, legumes e vegetais. Depois, na outra semana, acrescenta outros alimentos e, por final, todos os alimentos. E, inclusive, exercício na terceira semana, tá? Que a gente fala que pelo menos 20 minutos de caminhada, tá? E se a gente parar para olhar, Lu, desvantagens, todas elas têm. Por quê? Depende para quem, depende em que momento, depende como e depende da sua tolerância, de qual você vai se adaptar e vai conseguir alcançar e continuar, para você poder realmente alcançar os resultados que você procura, tá? Então, se tiver alguma dúvida aí de alguma dieta, se teve alguma dúvida em relação ao que eu falei, manda nos comentários aí, que assim que possível eu vou responder para vocês, tá bom? Um grande abraço, um beijo se não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, tá bom? Pra poder, toda vez que a gente colocar um vídeo, você ser informado e a gente tá sempre acompanhando vocês aí. Um abraço, tchau, tchau!